Oi gente, tudo bom? No nosso devocional do dia hoje, nós vamos falar sobre tempo. A palavra tempo sempre é caracterizada pelos afazeres do nosso dia a dia. Na verdade, nós temos um relógio chamado Cronos. E sobre esse relógio, nós estabelecemos todas as coisas. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Para tudo há um tempo determinado. A verdade é que não somos senhores desse tempo. Existe alguém muito maior que domina todas as coisas dentro desse tempo. Somos chamados para vivê-los e vivê-los de uma maneira diferente e vivermos para honrar a esse tempo, para honrar o tempo que é dado a todos nós. Dentro desse tempo se estabelece o que nós chamamos de vida. A Bíblia diz que o tempo de Deus é Kairos, é um tempo muito maior do que o meu e o seu. No tempo de Deus nós aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a viver de uma maneira diferente. O tempo de Deus é muito diferente do meu e do seu, porque Ele me ensina a ser melhor. O nosso tempo é um tempo muito limitado. Hoje nós estamos vivendo um período de isolamento social, onde não temos a capacidade mais de sair nas ruas como outrora, porque agora estamos um pouco mais restritos, mesmo com a flexibilização de algumas coisas. Mas entenda uma coisa, queridos, a verdade é que voltar para dentro da nossa casa pode ser um tempo determinado por Deus, estabelecido para que venhamos entender que é necessário construirmos um altar dentro da nossa casa. O tempo de Deus nunca será falido. O tempo de Deus sempre é o melhor para nós. Talvez você esteja precisando perdoar. Um dia você disse: eu não tenho tempo para muita coisa na minha vida. E aí você se esquece de amar as pessoas hoje. Você se esquece de viver o hoje. Você se esquece de perdoar hoje. Gente, a palavra hoje quer dizer presente. É por isso que existe esse nome, presente. Hoje é presente. Amanhã já pode ser o seu futuro. O que passou já é passado. A oportunidade que você tem hoje é para aproveitar o tempo. Foi dentro do tempo, Cronos, que Deus estabeleceu fôlego. Mas entenda, na eternidade está o Kairos, a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre será boa, sempre será perfeita e sempre será agradável. Talvez você esteja perdendo tempo demais para abraçar alguém. Talvez você esteja perdendo tempo demais para encontrar aquilo que mais importa na sua vida. Entenda, alguém determinou o tempo lá de cima, vindo aqui à terra, vivendo como um homem, doando seu sangue, para que nós venhamos entender que ele se fez carne, para que dentro desse tempo, chamado Cronos, ele estabelecesse a maior redenção no tempo eterno de Deus, para te garantir que você precisa melhorar. O tempo é necessário para que possamos ser melhor. O tempo é nos dado, mas para cada tempo há um limite. Por isso nós temos que entender que é tempo de viver, é tempo de amar, é tempo de perdoar. E esse tempo que você dizia que não tinha, porque se nós olharmos para grandes metrópoles do Brasil, as pessoas têm tempo para correr de um lado para o outro, mas às vezes não tem tempo para pensar no principal, que é a sua alma e o seu espírito. Entenda, muita gente que não tinha tempo passou a ter tempo depois que entrou no leito de enfermidade. Muita gente que não tinha tempo teve que perder alguém para entender que ela amava. Muita gente que não tinha tempo teve que entender que agora se passou, foi embora e não que temos que abraçar mais, que temos que amar mais. O tempo das pessoas que existiam ontem, hoje já não existe mais, porque a elas não é lhe dado o direito, ou melhor, a autoridade de dominar ou determinar o tempo de suas vidas. Podemos viver bem, isso nós podemos controlar, mas determinar o dia ou a hora em que algo que está no coração de Deus será estabelecido, isso nós não podemos determinar. A vida é um direito dado por Deus, é um tempo. Entrando dentro do tempo, ela gera todas as coisas, mas a morte também é um direito e autoridade de um Deus que tem o poder sobre ela nas mãos. Então não temos o direito de chegarmos e determinarmos que o tempo será nosso. O tempo é de Deus, é um presente, é uma dádiva. É por isso que a palavra hoje diz presente. Quando se fala do hoje, se fala de um presente. Quando se fala de ontem, se fala de um passado. E quando se fala de amanhã, se fala de um futuro. Mas tudo está dentro do tempo. Talvez você não teve tempo para abraçar, talvez não teve tempo para dizer que amava, talvez você não teve tempo para perdoar alguém. Entenda, o Senhor do tempo é Jesus, e Ele nos ensinou, quando esteve aqui na terra, que Ele também viveu debaixo do tempo. Mas dentro do tempo em que Ele mesmo criou todas as coisas, Ele também estabeleceu o maior reino de amor, justiça
e igualdade. Entenda, o tempo passa, você jamais poderá controlá-lo. O que você pode fazer verdadeiramente é vivê-lo. Então viva o tempo, ame mais, honre mais, respeite mais. Aprenda a agradecer, aprenda a valorizar quem está vivo, aprenda a fazer aqueles sonhos que você deixou para trás serem realizados, acreditando neles. Na verdade, você não tem o direito ou a autoridade de querer que tudo do desejo de Deus seja conforme a sua vontade, mas você tem a autoridade para fazer com que tudo isso se cumpra conforme a vontade e o querer de Deus. Então, falando sobre tempo hoje, lembre-se, você tem tempo para dizer que ama, você tem tempo para abraçar, você tem tempo para lembrar que existe um Deus, Senhor do tempo, que te deu um tempo e nele colocou um nome chamado vida. E dentro dessa vida, ele estabeleceu para você uma promessa muito maior, que é a vida eterna. Aproveite esse tempo, lembre-se de Jesus. O mundo está vivendo um momento difícil e só em Jesus nós podemos ter a paz. Lembrando que o tempo do homem é cronos, limitado, falível, mas o tempo de Deus é kairos. Então viva o kairos. O kairos de Deus sempre será o melhor para você. E aproveita que você está assistindo esse vídeo, deixa o seu like, compartilha essa mensagem, se inscreve no nosso canal e lembre-se, é dessa forma que você vai ajudar muitas pessoas a conquistar o seu tempo.